Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite, edição de 25 de junho, dia em que se celebra a independência nacional. Confira a partir de agora as notas informativas que marcam a atualidade. A Frelimo considera que 51 anos depois da conquista da independência nacional, Moçambique registrou avanços significativos no processo de desenvolvimento. O partido defende, contudo, a continuidade. Neste caso, que a continuidade desse crescimento depende da manutenção da paz e da estabilidade política no país. Falando à imprensa após a 71ª sessão ordinária da Comissão Política, realizada na noite desta quarta-feira, o porta-voz da Frelimo felicitou o povo moçambicano pela celebração do 51º aniversário da independência nacional, assinalado esta quinta-feira. Na ocasião, recordou a bravura dos moçambicanos que lutaram contra o colonialismo português para a conquista da liberdade e da soberania nacional. Celebrar o 25 de junho é celebrar a nossa independência, é celebrar a nossa soberania, é celebrar a nossa existência enquanto nação. Uma independência que foi possível graças à bravura dos melhores filhos desta terra, que dedicaram a sua vida, que se dedicaram desde a idade mais tenra para combater de forma enérgica, de forma tenaz, de forma determinante o colonialismo português. Pedro Guilis destacou que, ao longo dos 51 anos, Moçambique registrou avanços significativos em diversos setores de desenvolvimento. Contudo, sublinhou que a consolidação destes ganhos depende da manutenção da estabilidade política e social do país. Hoje nós temos todos os nossos postos administrativos e localidades ligados à energia, à rede elétrica nacional. Hoje nós temos muito mais abrangência de rede de distribuição de água. Hoje nós temos uma rede muito maior sanitária. E tudo isso só foi possível graças à nossa independência. Para continuarmos a fazer mais, precisamos de engajamento e envolvimento de todos os moçambicanos. Precisamos de investir na paz, precisamos de investir na concórdia, precisamos de investir na reconciliação nacional, porque nenhuma nação do mundo pode se desenvolver sem a paz, sem a segurança e sem a tranquilidade. O porta-voz da Frelimo defendeu ainda a necessidade de uma melhor valorização do capital humano nacional como forma de acelerar o desenvolvimento e responder aos desafios atuais do país. Quando proclamamos a independência, tínhamos apenas uma universidade. Hoje nós temos cerca de 60 universidades ao nível do país. Estamos satisfeitos com a qualidade? Talvez não. Temos agora que trabalhar para aperfeiçoar e aprimorar a qualidade que nós temos nas nossas universidades. Estamos agora em condições de exigir que as universidades produzam mais e produzam melhor, e que os centros de formação, não só de ensino superior, como de nível técnico e médio, entre outros, contribuam para a produção do conhecimento produtivo. Em que medida é que nós estamos hoje em melhores condições de avaliar o nosso potencial e, por via do capital humano, que é o mais importante que qualquer país precisa de ter, por via do nosso capital humano, estruturar os melhores caminhos para a aceleração do desenvolvimento do nosso país. Pedro Guilis reiterou o compromisso da Frelimo com a promoção da unidade nacional, da paz e do desenvolvimento inclusivo, apelando à participação de todos os moçambicanos na construção de um futuro cada vez mais próspero para o país. Mais de 3 décadas depois das primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, Brazão Mazula revela que as maiores pressões no processo eleitoral de 1994
vieram dos partidos políticos, incluindo a Frelimo e a Renamo, e não dos doadores internacionais. O primeiro presidente da CNE considera ainda que a instituição e o STAI não conseguiram criar mecanismos suficientes para travar interferências políticas nos processos eleitorais. Moçambique já independente. Moçambique já independente. Após a independência nacional, Moçambique entrou numa nova fase da sua história política, marcada pela transição para o multipartidarismo e pela realização das primeiras eleições gerais em outubro de 1994. O escrutínio colocou fim a 16 anos de conflito armado e abriu caminho para uma nova etapa de construção democrática no país. Durante o processo eleitoral para a escolha do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, havia a percepção de que os maiores desafios poderiam surgir dos doadores internacionais que apoiavam financeiramente a organização das eleições através do Fundo Fiduciário das Nações Unidas. Entretanto, o primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições, Brazão Mazula, revelou que as principais pressões enfrentadas pela instituição vieram dos próprios partidos políticos, incluindo a Frelimo e a Renamo. Não, havia mais pressão da parte dos partidos do que dos doadores, né? Eu dizia que é compreensível porque cada um quer tomar o poder, mas também cada um quer que aquele que tomar o poder tome o poder de uma forma legítima. Segundo Brazão Mazula, os doadores internacionais demonstravam preocupação, sobretudo com a transparência na gestão dos bens e recursos disponibilizados para a realização das primeiras eleições multipartidárias. E esses doadores tinham eleições, então gostariam de ter experiência, né? Então pedíamos, eles davam a experiência. Não. Às vezes era um pouco crítico quando eles se queixavam de formas incorretas ou não muito claras como se geriam os bens. Mazula considerou que nas últimas 3 décadas a Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral não conseguiram criar mecanismos eficazes para conter a crescente influência dos partidos políticos na gestão dos processos eleitorais. A partir de 99 em diante, as eleições começaram a entrar num ciclo de contestação. É que as interferências partidárias foram maiores e a CNE e o STAI não souberam lidar com essa interferência partidária. Acha que a interferência aumentou muito? Aumentou muito e o STAI e o CNE não teve força suficiente para conter essa interferência. Mas quando diz força, refere-se a quê? A todos os partidos, Frelimo, Renamo, outros partidos estavam lá. O antigo presidente da CNE manifestou ainda a expectativa de que o diálogo nacional inclusivo possa contribuir para uma reconciliação efetiva no país, considerando que esse processo ainda não foi plenamente alcançado. 51 anos depois de conquistar a independência do jugo colonial português, Alcide Ongwenha diz ainda acreditar em Moçambique, apesar de os sinais a nível social, político e, sobretudo, as assimetrias entre os cidadãos e regiões do país apontarem para uma nação sem rumo onde os conflitos são intermitentes. O académico defende, por essa razão, que o país adote uma nova dimensão de unidade nacional, onde os moçambicanos saibam dialogar uns com os outros. Moçambique, hoje, volvidos 51 anos após alcançar a independência nacional, foi pretexto para ouvir Alcide Ongwenha, académico e político moçambicano. Para já, e começando pelo campo educacional, área de interesse e atuação de Ongwenha, este disse não encontrar razão para que o país não trilhe o caminho do desenvolvimento e explicou porquê. Temos todas as condições para
ultrapassarmos esta fase de forma muito vitoriosa. É preciso maior confiança. É preciso reforçar aquilo que nós já conseguimos em várias áreas. Educação, na área social. Somos hoje um país com muitos quadros. Somos um país com uma juventude de muita... com liberdade. Primeiro, antes, sem liberdade não há iniciativa. Portanto, hoje temos a liberdade de expressão, temos a liberdade científica, temos instituições. Temos que saber como combinar todos esses aspectos para, juntos e unidos, com uma nova dimensão de unidade nacional, nós conseguirmos elevar o nosso país. A nível político e social, entende Alcido Nguenha ter chegado o momento de a tolerância estar acima de todos os interesses e diferenças. Estamos a entrar numa outra fase de civilização, em que nós temos que saber falar uns dos outros, uns com os outros. Tolerância, sabermos compreender, sobretudo compreender, porque às vezes o mau entendimento sobre as mesmas coisas tem nos atrasado muito. E na verdade todos nós queremos ver o país desenvolvido, um país sem pobreza, um país com prosperidade e uma riqueza equilibrada. Eu digo isto porque não fica bem termos ricos, muito ricos, e temos muita pobreza. Portanto, como sociedade, devemos pensar sempre dessa maneira, de que o desafio é de todos nós e a luta é para a prosperidade de todos nós. De contrário, afirmou Alcido Nguenha, o país continuará a desvalorizar o esforço daqueles cidadãos anónimos e conhecidos, mulheres e homens, que a partir de 1964 dedicaram a sua juventude e vida pela autodeterminação que culminou com o 25 de junho. Eu penso que foi essa razão que levou com que moçambicanos aceitassem darem suas vidas nesses anos, os anos 60, na luta de libertação nacional, que tudo fizeram para que esse país ficasse livre. Portanto, não nos assustemos com a nossa própria conquista de liberdade. Os homens estão hoje livres e usemos essa liberdade. Usar bem para a prosperidade do futuro. Eu acredito em isso. Com passagens pelo Parlamento nas legislaturas de 1994 a 1999 e 2008 a 2013, Alcido Nguenha foi ministro da Educação no governo de Joaquim Chissano em 2000 e reconduzido para o mesmo cargo em 2004 por Armando Guebuza, permanecendo em funções até 2005, período em que liderou a introdução do novo currículo do ensino básico em Moçambique. Atualmente, do Mozambican Institute for Health Education and Research. Deixamos para trás informações referentes aos 51 anos da independência nacional e avançamos com outras notícias. 2 semanas depois de suspender toda a direção da Reserva Especial do Niassa e 3 operadores faunísticos por alegadas falhas de gestão no controlo do conflito homem-fauna Bravia, o secretário de Estado na província do Niassa, Silva Levone, decidiu reverter a medida e determinou o levantamento imediato das suspensões. A decisão abrange a direção da administração da Reserva Especial do Niassa, 2 operadores de exploração de recursos faunísticos e a organização não governamental Wildlife Conservation Society, permitindo a retoma das atividades de conservação e gestão dos recursos faunísticos na província. Fica suspensa toda a direção da Reserva Especial do Niassa, começando pelo administrador da reserva e todos os elementos que estão na área da administração e gestão da Reserva Especial do Niassa. Vamos criar uma equipa multissetorial que vai gerir a Reserva Especial do Niassa até novas ordens. E serão acompanhados pelas outras instituições de defesa e segurança e de soberania na nossa província, dividindo-se em cotas de 5 elementos em cada uma das instituições. Algumas podemos avançar, deve estar lá um forte contingente da Polícia de Proteção dos Recursos Naturais, para coadjuvar os colegas, e toda a jurisdição da Reserva Especial do Niassa deverá ser fortemente protegida até novas ordens. Se haver ameaça, responder
a altura e a medida da... 2 semanas após ter determinado a suspensão imediata de toda a direção da Reserva Especial do Niassa e a criação de uma comissão multissetorial para assegurar a gestão temporária da área, o secretário de Estado na província do Niassa, Silva Livone, voltou atrás na decisão. Neste comunicado, datado de 22 de junho, Livone determinou o levantamento imediato da suspensão que recaía sobre a direção da administração da Reserva Especial do Niassa. O documento indica que a decisão foi tomada ao abrigo das competências previstas no Decreto 63/2020, de 7 de agosto, que regula as funções dos órgãos de representação de Estado nas províncias. No mesmo comunicado, o gabinete do secretário de Estado confirma igualmente o levantamento das suspensões aplicadas às atividades da Sociedade Búfalo Safaris, que opera no distrito de Majune, da Sociedade Nhalicanga, no distrito de Marupa, e da organização Wildlife Conservation Society, no distrito de Mekula. As entidades estavam suspensas por alegadas falhas na gestão de reserva, insuficiente colaboração com as comunidades locais e a fraca intervenção na prevenção e mitigação do conflito homem-fauna-bravia. Segundo o documento, a reversão da medida resulta das conclusões apresentadas no relatório de campo e das propostas de segmento submetidas pela Comissão de Acompanhamento, aprovadas durante a 9ª sessão ordinária do Conselho dos Serviços de Representação de Estado na província do Niassa, realizada no dia 22 de junho na cidade de Lixinga. Com o levantamento das suspensões, as entidades abrangidas ficam autorizadas a retomar as suas atividades de conservação, exploração e gestão dos recursos faunísticos na província. Alexandre Chival considera legítima a intenção do secretário de Estado do Niassa, Silva Livone, de encontrar soluções para os problemas das áreas de conservação, sobretudo o conflito homem-fauna-bravia. Entretanto, o advogado entende que Livone excedeu as suas competências ao suspender a direção da Reserva Especial do Niassa e operadores faunísticos sem observar o princípio da legalidade. Para Chival, o secretário de Estado deve atuar dentro de limites definidos por lei, evitando assumir poderes que não lhe competem. O setor das áreas de conservação tem tido problemas gravíssimos. Um dos grandes problemas que se coloca é o famoso conflito homem-fauna-bravia, o conflito homem-animal e por aí adiante. Há várias teorias que podiam ser usadas para desconstruir esta tese. A verdade é que há problemas que devem ser resolvidos e creio que a iniciativa do secretário de Estado de Niassa era nesse sentido. Entretanto, a mera vontade, o mesmo voluntarismo, não são suficientes para resolver problemas como eles devem ser resolvidos. Até porque a alternativa ao Estado de Direito é claramente a anarquia. E não podemos, por mais que nós tenhamos vontade clara de assim abraçar iniciativas de resolução de problemas, não podemos escolher a anarquia como um modelo para resolver problemas. Quer dizer, estaremos aqui numa verdadeira selva jurídica em que ninguém respeita em nome, muitas das vezes, do interesse público ou da necessidade de resolver problemas. Portanto, é preciso, sim, e isso impõe-se aos gestores públicos, resolver problemas. Como dizia o presidente Agostinho Neto, o mais importante é resolver os problemas do povo. Entretanto, essa resolução tem regras. E é exatamente o que nós vimos aqui. Eu sei que houve muita gente que foi dizendo coisas como esse é um problema dos juristas, dizer se o Livone está a agir dentro das normas ou não, esse é um problema. A verdade é que ele precisa de resolver os problemas. As coisas não são bem assim. E a seu tempo, apesar de não termos tido a oportunidade de aqui fazer neste programa, dissemos que o próprio secretário de Estado está a pisar uma linha vermelha das suas próprias atribuições, porque não se pode pensar que um secretário de Estado é um mini-chefe de Estado numa da província. Atenção. Nem o chefe de Estado tem que pautar para a legalidade. Nem o chefe de Estado pode, num comício ou numa reunião do Conselho de Ministros, determinar que suspendemos e que a partir de agora quem for encontrar os gestores de uma empresa X devem ser recolhidos. Não é? Nem o chefe de Estado, não estou a ver o presidente Daniel Chapo a agir assim, até porque sendo jurista não
de qualquer modo, nunca faria isso. Portanto, é preciso que se assaquem responsabilidades em função disso. O Estado não pode ficar refém de um contrato com particulares, mas os investidores também não aceitam alterações sem aviso prévio. O alerta é do advogado Alexandre Chival, que falava na última edição do programa Linha da Frente da MBC-TV, que analisou o regime jurídico das concessões públicas e a possibilidade de modificação unilateral dos contratos pelo Estado. Chival defende que o principal desafio passa por encontrar um equilíbrio entre a soberania nacional e a necessidade de garantir segurança jurídica aos investidores para que Moçambique continue a posicionar-se como destino atrativo ao capital internacional. Até que ponto o Estado pode alterar as leis, impostos ou outras condições durante a execução de grandes contratos sem comprometer a confiança dos investidores estrangeiros? A questão que coloca em debate o equilíbrio entre o poder regulador do Estado e a segurança jurídica exigida pelos investidores esteve no centro da última edição do programa Linha da Frente da MBC-TV. O advogado Alexandre Chival explicou que as cláusulas de estabilidade contratual surgem como um mecanismo para garantir previsibilidade durante determinado período, protegendo os investidores de mudanças inesperadas nas regras inicialmente acordadas. Portanto, as empresas dizem que, ok, eu aceito as condições atuais, mas quero, por exemplo, uma garantia de que durante o período de execução deste contrato ou durante um certo período na execução do contrato não vou ser surpreendido com novas regras. Segundo Alexandre Chival, quem investe milhões de dólares em projetos de longa duração precisa de garantias sobre o ambiente jurídico e econômico do país. O advogado sublinha que os investidores avaliam cuidadosamente os riscos antes de avançarem com novos projetos e que atualmente a estabilidade das regras deixou de ser apenas uma vantagem competitiva, passando a ser uma exigência do mercado internacional. Imaginemos alguém que faz um investimento de 20 anos, ele não está à espera que haja alterações ex-abruptas. É verdade que nós temos hoje um regime próprio, temos leis próprias e às vezes se discute, por exemplo, se nós estamos, Moçambique como país está no regime da civil law, depois temos o chamado os países da common law. No fundo, nós sabemos que hoje muitos destes regimes estão diluídos. Num cenário global em que os sistemas jurídicos tendem a aproximar-se, Moçambique precisa assegurar um equilíbrio entre a defesa do interesse público e a criação de condições favoráveis à entrada de investimento estrangeiro, explicou o advogado. E dizer que por conta de um contrato o Estado vai ficar de mãos atadas. E aí onde surge essa ideia de Moçambique não só renegociar os termos dos contratos, mas também alterar naqueles casos em que há necessidade ou a possibilidade de renovação. Alexandre Chival defende, contudo, que a estabilidade contratual não deve significar a imobilidade do Estado, que deve continuar a ter capacidade de implementar reformas sempre que estejam em causa interesses nacionais. Vamos agora observar o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias no Jornal da Noite. Até já.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. Maputo volta a ressentir-se nos últimos dias da escassez de combustível, após algumas semanas de aparente estabilização da oferta deste recurso. Uma ronda efetuada esta quinta-feira confirmou o fato, apesar da inexistência de fila e situação que poderá estar associada ao feriado nacional, hoje assinalado em todo o país. Entretanto, em conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros, na última terça-feira, o governo esclareceu que o fenômeno não está relacionado com a eventual falta de combustíveis. Uma ronda efetuada pela MBC-TV por vários postos de abastecimento na cidade de Maputo confirmou os relatos sobre a redução da disponibilidade de combustível na capital do país. O cenário surge poucos dias depois de se verificar uma aparente normalização de abastecimento, resultado de uma operação de emergência envolvendo a distribuidora estatal Petromoc. Na altura, a intervenção da empresa foi apontada como uma medida para restabelecer a ordem no mercado, numa conjuntura marcada por denúncias de desvio e contrabando de combustíveis para mercados especulativos internos e de países vizinhos. Perante os novos relatos de escassez, o governo garante que o país continua a dispor de combustível e afasta qualquer cenário de crise de abastecimento. O governo está a trabalhar para apurar o que é que poderá estar por detrás desta situação de desigualdade e aquelas filas, algumas delas longas em alguns postos, que não tem, até o momento, não tem nenhuma ligação com a falta de combustíveis. Segundo o Executivo, as autoridades estão a acompanhar a situação e prometem apurar as razões por detrás das dificuldades registradas em alguns postos. Tem a ver com outros mecanismos ligados ao pagamento, ligados às garantias que vamos aferir o processo e, em momento oportuno, iremos partilhar aqui qual é a situação concreta, tendo em conta que o fenômeno é muito recente e tem contornos que precisamos de aferir bem, particularmente a Agência de Regulação de Energia, o Ministério dos Recursos Minerais, são instituições vocacionadas para tratar deste assunto. O executivo moçambicano apelou à tranquilidade dos automobilistas enquanto aguarda os pareceres técnicos destas instituições indicadas e prometeu divulgar informações concretas assim que o processo de averiguação estiver concluído. A Fundec esclarece que a sua relação com a CTA
assenta numa lógica de cooperação institucional e não de rivalidade. Falando no programa MBC Business da MBC TV, o economista sénior da Fundec, Clésio Foia, rejeitou a ideia de uma suposta competição entre as duas instituições, sublinhando que as suas ações convergem para o fortalecimento do mercado nacional e o desenvolvimento econômico do país. Engana-se quem pensa que a Fundec, organização liderada por Agostinho Vume, nasceu para competir com a CTA, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Em entrevista ao programa MBC Business da MBC TV, o economista sénior da Fundação para a Competitividade Empresarial, Clésio Foia, esclareceu que a natureza jurídica e o objeto social da Fundec não a tornam elegível para integrar a CTA. Contudo, garante que a relação entre as duas instituições é marcada pela competitividade, cooperação e alinhamento de objetivos. A CTA ela é uma agremiação que reúne federações, associações empresariais e outro tipo de organizações empresariais, mas não fundações. Nós, pelo aquilo que é o nosso escopo e também aquilo que é nosso objeto social, não somos elegíveis para fazer parte da CTA. Mas nós não temos problemas com a CTA, antes pelo contrário, nós complementamos a CTA. Quem tem métrica, e essas métricas que são feitas pela Fundec, são utilizadas pela CTA. Tomam decisões também aqui, empresários que estão na CTA. E depois, há muitas pessoas, membros fundadores da Fundec, que estão na CTA. Então, para ver que há uma simbiose, que nós complementamos a CTA. Nós não nos divergimos, nem entramos em antagonia com a CTA. Antes, pelo contrário, nós produzimos instrumentos que a CTA, como qualquer outro empresário, pode estar na CTA, pode não estar, pode estar numa Câmara do Comércio Bilateral, pode estar na Câmara do Comércio de Moçambique, pode tomar decisão com base em evidência empírica, que são aqueles nossos delivers, que nós, os nossos outputs, as nossas métricas, não é? E também promovemos fóruns de negócios no âmbito daquilo que é a diplomacia econômica. Para além da produção de dados e evidências empíricas sobre o ambiente de negócios, a Fundec tem vindo a reforçar a sua atuação no campo da diplomacia econômica, promovendo fóruns empresariais e iniciativas de atração de investimento estrangeiro para o país. Nós, por exemplo, muito recentemente tivemos aqui o cocktail business to business, não é? Tanto organizado com a Fundec, com a Embaixada da França, com os empresários da delegação da Ilha dos Maiotes, não é? Então, fizemos aqui um acervo em carteira de mais de 100 milhões de euros, estava-se ali a discutir. Então, isto é benéfico para Moçambique, não é? Porque estão aqui e ficou-se ali compromissos de investimento em áreas estruturantes, agronegócios, por exemplo, transporte e logística, não é? A pequena indústria. Os empresários da Ilha de Maiotes vieram aqui e demonstraram interesse em investir nessas áreas e também naquilo que tem a ver com recursos minerais, não é? Então, eu acho que isso é benéfico, não é? Não vem substituir papel nem da CTA, nem da FADEM, nem das câmaras de comércio, nem das associações, nem das federações. Antes, pelo contrário, vem complementar, não é? Com este esclarecimento, a Fundec procura afastar percepções de rivalidade institucional e reforçar a sua posição como parceira estratégica do setor privado, transformando conhecimento, dados e investigação em oportunidades concretas de investimento e desenvolvimento econômico para Moçambique. O gestor empresarial Luís Canhemba está convicto de que a transformação digital pode impulsionar o crescimento econômico de Moçambique, aumentar a produtividade e criar novas oportunidades de emprego. Contudo, Canhemba sublinha que o principal desafio reside na necessidade de reforçar o investimento em infraestruturas e preparar a massa crítica, um processo que passa pela reformulação do sistema de ensino no país. A 5ª Conferência Nacional das Comunicações e Transformação Digital, realizada esta semana em Maputo, esteve no centro da conversa com o gestor empresarial Luís Canhemba no programa Break-Even Point. Foi muito mais do que uma conferência de comunicações, porque o futuro da nossa economia está cada vez mais associado tanto às conexões. Para Canhemba, a economia digital representa uma oportunidade para acelerar o crescimento econômico do país. No entanto,
alerta que o sucesso desta transformação dependerá, sobretudo, da capacidade de reformular o ensino, investir na educação e desenvolver infraestruturas digitais adequadas às exigências do futuro. Hoje falamos de oil and gas, falamos de petróleo, falamos de energia, etc, etc. Mas parte significativa do valor que isto vai criar vai ter que estar ligado às conexões. Países que lideram este processo de digitalização, não há dúvida nenhuma que apresentam níveis mais elevados de produtividade. De acordo com Kanhemba, outro desafio relevante passa pela criação de emprego para uma população maioritariamente jovem. Este gestor considera que as plataformas digitais podem abrir espaço para novos negócios, startups e trabalho independente, reduzindo a pressão sobre o mercado formal. Nos preparar para usarmos convenientemente a robótica e sermos atores principais, porque daqui a alguns anos, naturalmente, que parte significativa da mão de obra, e no momento em que discutimos empregabilidade, há muita gente que vai ter que perder emprego. Para Luís Kanhemba, Moçambique reúne condições para avançar na transformação digital, mas o sucesso dependerá da capacidade de investir em infraestruturas, adaptar o ensino às novas exigências tecnológicas e criar um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo juvenil. Parte significativa dos manifestantes falavam do emprego. E quando a gente vai ver os dados do censo, por exemplo, do último censo, nós temos a certeza que nos próximos tempos o número de desempregados vai aumentar. Uma das formas mais fáceis até de criar emprego é pelas plataformas. Segundo foi anunciado na 5ª Conferência Nacional das Comunicações e Transformação Digital, o governo já investiu $50 milhões em vários projetos de desenvolvimento de infraestruturas digitais e prepara-se para aplicar mais $70 milhões em novas iniciativas. A Cervejas de Moçambique, em parceria com a Ordem de Engenheiros de Moçambique, promoveu uma sessão de reflexão subordinada ao tema Mulheres na Engenharia, Liderança, Desafios e Oportunidades no Setor Industrial de Moçambique. Realizado no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Mulher na Engenharia, o encontro visou incentivar a participação feminina nas áreas técnicas e industriais, bem como destacar oportunidades de desenvolvimento profissional e reforçar a importância da inclusão e da igualdade de oportunidades no setor. O Dia Internacional da Mulher na Engenharia, assinalado mundialmente a 23 de junho, serviu de protesto para um debate promovido pelas Cervejas de Moçambique em parceria com a Ordem dos Engenheiros de Moçambique. A iniciativa reuniu profissionais e representantes do setor para discutir os avanços, desafios e oportunidades das mulheres na engenharia e na indústria em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Na ocasião, a diretora de Recursos Humanos da CDM, Eugênia David, destacou o valor da diversidade nas organizações, defendendo que a complementaridade de competências entre homens e mulheres impulsiona a inovação, o crescimento e a competitividade empresarial. Fazer engenharia, fazer um curso universitário, fazer um curso superior, requer coragem. E hoje vamos celebrar estas mulheres corajosas e transformam problemas em soluções, e vamos celebrá-lo num ambiente onde nós abraçamos estas mulheres e damos as mesmas oportunidades desde a fase de entrada até a liderança. Sim, temos muitas mulheres na liderança formadas em engenharia. Por sua vez, a representante da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, Esmeralda Kalima, reconheceu os progressos alcançados em matérias de inclusão, mas salientou que persistem desafios para garantir uma participação mais expressiva das mulheres na engenharia. Quando vim para aqui, eu me investi assim, porque muitas vezes nós pensamos que ser engenheira é perdermos a nossa essência feminina. Então, tive que preservar a identidade para mostrar que ser engenheira não é sobre como andamos vestidos, mas é sobre o contributo que nos dá.
Já a engenheira e colaboradora da CDE, Michelle de Fernando, partilhou a sua experiência profissional, apontando a competência, a dedicação e a perseverança como fatores determinantes para o sucesso das mulheres no setor. Essa companhia é construidora de sonhos, moldadora de pessoas e, acima de tudo, construtora de líderes para pessoas que têm espírito de liderança. Até para quem não sabe que tem um espírito de liderança, acaba desenvolvendo aqui dentro desta companhia. O encontro terminou com um apelo à continuidade das iniciativas de promoção da igualdade de gênero e do empoderamento feminino nas áreas técnicas, reforçando a necessidade de criar mais oportunidades para que as mulheres assumam um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento do setor industrial moçambicano. Está completa a informação para a edição desta quinta-feira do Jornal da Noite. Não perca quando forem 21h30 o especial informação sobre os 51 anos da independência nacional. Boa noite. O Dia Internacional. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.